Boa tarde, pessoal. Quem fala aqui com vocês é Andrei. Eu sou do Brasil. Tô brincando, gente. Eu sou o Andrei, né? Eu sou o novo apresentador. Não, não sou também. Tô apresentando hoje os Gigantes da Educação aqui, junto com a Flávia, junto com a Raquel, para mais uma história que vocês conhecem, que toda segunda-feira a gente traz histórias relacionadas, né, a pessoas relacionadas à educação, que a gente precisa conhecer, a gente quer conhecer um pouco mais a fundo, né, todos esses nossos convidados. Então, ó, vocês vão me desculpar aí, tá? Porque é a minha primeira vez aqui. Léo, você tá me ouvindo? Você vai me dar aí uns toques, ok? E eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem, começar pela Flávia, né? Por favor, você pode olhar para essa câmera aqui, se você quiser, ou olhar para mim, tanto faz. Boa tarde, tudo bem? Então, eu sou a Flávia, eu sou franqueada do CNA, já tem 3 anos que eu sou franqueada do CNA Valparaíso, e desde janeiro nós agora somos franqueadas do CNA Gama também. Sou carioca, de Duque de Ah, Caxias. você tá quanto tempo em Brasília? Desculpa. Eu vim pequena, eu tinha uns 9 anos, então tem uns 30. Não tem mais sotaque. Não tenho sotaque, não Ok. tenho mais sotaque. Mas vim pequena, com a família, e estamos aí agora morando em Valparaíso. Ok, ok. Raquel, my friend. Bom, meu nome é Raquel, eu sou natural de Brasília, DF, apesar do sotaque misturado com goiano, mineiro, né? Ok. Aos 15 anos eu me mudei para Goiânia, né? E morei lá 18 anos e voltei pro entorno de Brasília, né, em 2003. Sou casada, tenho 2 filhos lindos, a Helena e o Vitor Hugo. Ok. E estou na área de educação, só na área de língua inglesa há 24 anos, né? Faz um tempinho já. Vai fazer 25 já. Ok. E é isso, né? É bom esse papo hoje, porque eu não sei se vocês sabem. Eu fico aqui fazendo as piadinhas em inglês. Eu sou professor de inglês, né? Eu sou formado em letras, Eu também. né? Aham. Desde 2010 eu dou aula para adultos, para crianças, para adolescentes. Então eu amo o inglês. Então estar aqui com vocês hoje é uma honra para mim também, né? Poder entrevistar vocês. E eu queria que você, vou começar pela Flávia, né, perguntando um pouco da tua história, né, em relação a essa questão empresarial, como que você decidiu investir, partir para esse lado? Conta um pouquinho pra gente, Então, é assim, desde na lá. verdade eu não tinha muito interesse Ok, pela educação, assim, né? Até a gente tem, mas não assim diretamente. Eu sou formada em administração de ok. empresas e fiz a faculdade de administração. E depois fui trabalhar, quando estava fazendo estágio. Fui fazer estágio, eu fazia estágio na FUNAI na época, e procurando outros estágios. E aí, quando eu vi uma oportunidade para a CNA. E na época eu achava que era Conselho Nacional de Ok. Administração, né? E Faz aí, sentido, faz sentido, na e aí verdade. eu fui para entrevista e tudo. E aí, quando eu cheguei, era totalmente diferente do que eu esperava, né? Mas eu falei assim, vamos encarar. E aí comecei a trabalhar no CNA de Valparaíso, Uhum. ainda não tinha nem sido inaugurado. E aí, lá, trabalhando, eu comecei como recepcionista, atendente ali. E fui atendendo, e aí todo aquele movimento, assim, é um trabalho bem legal. Eu comecei a me Uhum. apaixonar por isso, assim, né? Pelo trabalho do CNA, por essa franquia, né? Sendo funcionária, colaboradora e tudo, me empenhava muito. E de recepcionista eu virei supervisora de supervisora de atendimento virei gerente. Então, assim, tem 13 anos já de CNA. Mas aí, quando surgiu mesmo para virar franqueada, na verdade, a minha ex-chefe, Uhum. ela fez uma proposta, né? Ela fez uma proposta para a gente poder assumir a escola. Foi bem na pandemia, bem em 2020. Caramba, essa E época. aí, na época, a gente ficou assim, eu tinha um sonho, né? Que eu já viajei a trabalho pelo CNA, participei de várias convenções em vários lugares, mas aí eu tinha aquela coisa assim, mas eu ficava assim, não sei, né? Uhum. Mas é um trabalho muito gostoso, né? Trabalhar com pessoas a gente trabalha com crianças a partir de 5 anos. Ok. E eu acabei me identificando muito com aquilo.
E aí foi justamente na pandemia, ela já tinha 70 e poucos anos, ela, né, tava aposentando, e ela falou que você eu não quero mais. Ela falou assim, eu acho que você tem um perfil. E aí, na época, trabalhava eu e a Raquel, eu como gerente da escola e ela como coordenadora pedagógica. E aí ela fez a proposta para nós duas podermos assumir a escola. E aí ficou assim, aquela coisa assim que a gente ficou, ai meu Deus, bem na Bem na pandemia. pandemia. Que época, mais ou menos, né? Porque começou em março, Então, a gente já fevereiro, março, né? foi. Aí ela veio com a proposta pra gente em maio, né? Foi. Em maio. E aí, assim, eu sei que a gente fez todo o trâmite e em julho, 1º de julho, a gente assumiu mesmo a escola. Né? Mas foi assim, porque quando entrou a pandemia, nós tivemos que se adaptar, né? Sim. O mundo teve que se adaptar. Então, como eram nós duas que estávamos à frente, em 15 dias a gente fez um treinamento para poder colocar tudo online. Ok. Né? Então, assim, fizemos todo aquele treinamento, tudo, e a ex-dona, ela já estava meio que se afastando, e a gente que já estava dirigindo mais a escola, né? Uhum. Então, nós assumimos, passamos por todo o processo lá do CNA para assumir a escola, e foi a partir daí que a gente virou franqueada, viramos uma, né, empresária, né? Uhum. E assim, muito Caramba. diferente. Eu ia perguntar a respeito, vou perguntar na verdade a respeito dessa questão da pandemia, porque envolve algumas coisas relacionadas à parte de adaptação, à parte de tecnologia, né? Uma coisa que Sim. muitas vezes a gente não estava acostumado até antes disso e a gente precisou se adaptar. E eu queria perguntar para você, Raquel, me conta um pouquinho de você, né? Você está trabalhando como coordenador, então você está ali, eu posso dizer que no front, né, Uhum. com os alunos, a Raquel também, a Flávia também, obviamente, mas me conta um pouquinho da tua história, Raquel. Certo. Eu, como eu falei, morava em Goiânia, né? Uhum. Me formei pela PUC de Goiás, em letras, português e inglês. Nunca mexi com português na minha vida, não Ok. sei. Quis me dedicar só ao inglês. Tive a oportunidade de estudar fora do país, em São Francisco, né? Caramba. Quanto tempo você ficou lá, mais E ou eu menos? fiquei em torno de 2 meses e meio, Legal. 3 meses. Não me lembro porque faz muito tempo. Uhum. Foi no em 99 que eu fui. Ok. E me formei nova, me formei com 21 anos, né? Fiz especialização em formação de professores de língua inglesa. E desde 1998 que eu, né, estou dando aula de inglês. Trabalhei em várias redes, né? Assim, eu gostaria até de agradecer, né? Porque foram Sim. os meus, né, Assim, não meus tem problema tutores, por né? nós. Se você quiser, Né? se puder agradecer Tá. também as Tá, eu pessoas. gostaria de agradecer a Célia Chaves e o Dirceno, que são da Skill Idiomas. Trabalhei Ok. muitos anos com eles. Trabalhei no CNA também com a Marise Troncoso, o Rubens Troncoso, também gostaria de agradecer. E no IASIG, né? Hoje em dia já é outro dono, mas na época era a Cristiane Amaral. Ok. Tá anotando aí, Gabriel? E foram, né, meus tutores mesmo, né? Me ajudaram muito. E eu trabalhei no CNA em Goiânia durante um ano só. Aí, quando eu me mudei para Valparaíso, cheguei lá, aí meu marido, ó, aqui tem CNA e tem umas outras escolas aí que eu não vou, Ah, não então você começou vou trabalhando divulgar. em Eu Goiânia. trabalhei um ano com Ok. eles, somente. Aí, cheguei e falei, vou levar meu currículo no CNA. Eu lembro que eu levei acho que foi numa terça-feira. Aí me ligaram, né, para fazer uma prova. Flávia já estava lá, né? Fui fazer a prova no sábado. Cheguei lá, fui fazer a prova é online, né? E eu me lembro até hoje, eles me colocaram num computador e tinha uma televisão próxima que eles estavam tocando um DVD da Adele. Ok. E estava muito alto. E eu, assim, sem graça, né, não pedi para baixarem o volume, né? Fiz a prova, só que assim, eu falei, gente, eu não passei nessa prova. Por que você achou isso? Porque a parte de listening, né, eu não estava conseguindo ouvir Ah, direito, né? quando toca, tava. Entendi. E eu sem graça de falar, né, não conhecia o pessoal, a Flávia estava lá, estava a antiga dona também, Rosângela, na época. Aí eu fiquei quieta, né? Cheguei em casa e falei, não sei se eu passei não, porque a parte de listening, não consegui me concentrar e tudo. Mas aí uns 2 dias depois me ligaram, né? E fiz a entrevista, trabalhei durante foi de 93 a 97, 4 anos, né? É isso? Né? 4 anos. É.
E aí tive a oportunidade de trabalhar numa escola bilíngue, né? Posso falar o nome também? Pode, não tem problema. Em Valparaíso de Goiás, se chama Nova Aquarela. Ok. Quero agradecer também o tio João e a Amanda, né? Ó, todos esses têm no Instagram aí, a gente sim, vai marcar vocês, viu? eu aprendi muito com eles também. E trabalhei 1 ano lá, né? Na educação bilíngue. E eu ajudei a implantar, porque eles estavam começando com Uhum. bilíngue. E aí, a Flávia um dia me ligou e falou: Raquel, a gente queria ver se você tem interesse em voltar para o CNA como coordenadora pedagógica, né? Era o que eu mais queria mexer. Aí peguei, conversei lá na escola, falei: olha, a partir do ano que vem não vou ficar, né? Como eu já estava comprometida, eu falei: eu quero, mas só a partir do ano que vem, que eu não vou deixar o pessoal na mão aqui, né? Uhum. E aí fui para o CNA e estou lá desde então, né? E em 2020, aí apareceu essa oportunidade da gente assumir a escola. Estava falando da pandemia, né? Eu sou péssima em tecnologia. Computador, para mim, é um bicho de 7 cabeças, né? Até hoje eu apanho muito. Como foi isso? Eu gosto muito de celular, mas computador... Sem e celular a aí, gente não fica sem, né? e aí, em 15 dias, eu precisei aprender a mexer com a... A gente usa o Zoom, né? Uhum. Precisei aprender a mexer com aquilo ali, treinar uma equipe toda e treinar os alunos e os pais de alunos a A usar acessarem, né? E por incrível que pareça, essa fase da pandemia parece que foi a melhor fase, né, do CNA de Valparaíso. A gente fez muita matrícula, só eu e a Flávia. A gente chegava, ficava só nós duas na escola. O pessoal dava aula de casa. Uhum. Aí Por conta da situação, né? Tinha que ficar de quem casa. a gente pôde ajudar, a gente emprestou computador. Tinha professor que não tinha nem internet em casa. Ok. Tiveram que colocar. E aí ficava só eu e a Flávia lá na escola. Tinha dia que a gente revezava, falava: não, eu vou de manhã. Eu sei que a gente ficou assim, né? Muito cansada. Uhum. Mas deu certo, né? Deu certo. E aí, agora, em janeiro, a gente assumiu a escola do Gama também, né? Estamos correndo atrás também para, né, que dê tudo certo. E é isso. Eu queria uma pergunta relacionada a isso, é o seguinte. Você trabalhou uma parte no bilíngue, né? E também com o ensino exclusivo, né? Digamos assim, de idiomas. Qual seria a diferença, né, entre os dois? Entre o ensino bilíngue e o ensino exclusivo, né? Da escola, digamos assim. Entendi. A educação bilíngue, né, hoje em dia tá na moda, né, aqui no Sim, Brasil. é isso que eu ia perguntar. Mas A gente tem... assim, na verdade, a maioria das escolas tem um projeto bilíngue. Ok. Por quê? Quando se diz uma escola bilíngue, o nome já fala. São 2 línguas. Então, assim, toda a equipe e todos os alunos, eles vão trabalhar com a língua materna, no caso o português, e a língua estrangeira. Ok. E a maioria das escolas não é isso que acontece, né? A única pessoa que é bilíngue mesmo é o professor que fala inglês e os alunos que estão ali matriculados, né, no bilíngue, mas não é o tempo todo usando-se o inglês e o português, né? Já no curso de idiomas, a gente usa somente o inglês, né? Ok. Então, assim, se você for no CNA mesmo, os professores gostam muito de conversar só em inglês. As nossas secretárias, algumas falam inglês, já até estudam com a gente. E aí eles se comunicam muito em inglês. Então o aluno chega, ele se sente imerso, né? Ok, Naquele mundo ali, né, da língua inglesa, né? Na hora que sai, ele fala: ai, meu Deus, português de novo. E né? tem essa questão da imersão, né? É um tópico que eu gosto muito de tocar, porque a gente, quando a gente estuda, né, em uma escola, a gente vê aquele conteúdo e eu percebo principalmente o brasileiro, né? Nós, a gente tem uma tendência de deixar o estudo do idioma ali dentro da escola. Já percebeu isso? Sim. Né? Principalmente em relação a adultos. Eu tenho que confessar aqui, gente. A criança, eu percebo que eles têm uma tendência maior a trazer isso para a vida deles, né? Você trabalha com adultos, trabalhou com adultos também? Qual a tua Sim. percepção em relação a isso? Bom, criança é aquela surpresa, né? Parece que os meninos já nascem com... Hoje em Né? dia já nascem com o tablet na mão, né? E nasce falando inglês, né? Hoje em dia, a gente tem muito acesso,
né, a outras línguas. Quando eu comecei a estudar inglês, o único acesso que eu tinha era uma fita cassete, Sim, é isso que eu que ia nem falar. vinha com o livro, a gente tinha que alugar na biblioteca do Centro de Idiomas que eu estudava lá no CIL, no Sil. Elefante Branco. Uhum. E filme tinha a legenda lá, mas era em Em português. português. Né? Inclusive, eu sou da época que eu dava aula pegava fita crepe Pra e colocar na alugava o televisão. filme, colocava para tampar, Nossa! né? Eu passei por essa fase, né? O meu professor, ele colocava... Eu estudei inglês há muito tempo também. Me formei bem novo. Mas o que a gente tinha era um toca... Eu acho que era toca-fita na época. Isso. Nem era toca-CD. Quando veio o toca-CD, eu... Nossa, que Nossa, que chique. chique, né? Aí mudou pro CD, É, pro CD. né? Aquela Tá coisa, moderno. Eu pensava assim, né? né? Eu passei por essa fase toda, porque eu Você pegou do sou toca-fita? muito jovem, sim. Então, assim, hoje em dia, tudo tem inglês, né? Se você tem aplicativos, filme, né? Igual, hoje em dia é muito fácil você adquirir um segundo idioma, se você quiser, Se você quiser. né? Se você tiver interesse, assim, eu vejo um aluno, às vezes, que está no intermediário e eu soltaria ele no exterior tranquilamente. Né? E na minha época, um aluno de intermediário, ele conseguia, mas era bem, né? Porque não tinha tanta informação. Né? Os adultos, geralmente, eles têm menos contato, assim, acho por falta de tempo também, né? Sim. Porque trabalho, família. Eu acredito também que, assim, nós adultos, a gente às vezes já vem com uma barreira. Você já vem com aquela coisa, assim, da dificuldade, né? Tipo assim, é difícil aprender, é difícil me dedicar, eu não tenho tempo. Então, assim, você já vem com várias barreiras. Então, isso atrapalha muito. Eu mesmo, assim, eu falo assim, eu tenho escola de idioma, eu ainda não me formei, né? Eu já comecei e parei, por causa, assim, da empresa. Mas eu vejo, assim, que a gente acaba colocando outras coisas na frente, né? A criança, não. Os meus filhos, eles começaram desde 4 anos e meio a fazer, né? A estudar o idioma. E, assim, a criança, ela já tem uma facilidade maior. Você vê, assim, que eu tenho 2 meninos. E aí, eu vejo assim, que às vezes eu tô em casa fazendo uma coisa, aí eles estão lá assistindo televisão, estão jogando no celular, Ok. né? Estão ouvindo o que a gente tá conversando. Então, assim, eles são como uma esponjinha. Eles conseguem absorver tudo que tá ao redor deles. Então, eles têm uma facilidade maior. Eu sempre falo, quando eu trabalho mais na área de vendas, de marketing, né? E a Raquel cuida mais da parte pedagógica. Mas quando eu vou fazer uma venda ali, atender um pai, vai matricular um pai e um filho, eu já explico, eu falo assim, é um pouco diferente. Eu falei assim, vai ser um pouco diferente, né? A criança, ela aprende com mais detalhes, né? O vocabulário delas é bem maior, bem maior. Tanto é que eles estudam assim, aí às vezes assim, eles vão estudar não sei quantos anos, né, para se formar. Mas a fluência deles é diferente, né? Porque eles assim começam novinhos, mas é como se eles estivessem fora, né? Como se eles fossem nativos. Então, assim, é bem legal. E os adultos não, quando começa ali, eles aprendem, né? Não tem influência também, mas a da criança é totalmente diferente. Que eles têm, assim, muito mais vocabulário. Fala assim, meus filhos, eles sabem muito mais com detalhes, né? Nomes de animais, de bichinhos, de coisa. Ele tem uns assim que eu nem conheço, mas eles sabem. Então, assim, a criança, às vezes o pai fica até com dúvida. Será que eu coloco tão cedo, com 5, 4 anos, né? Porque, na verdade, o CNA é a partir de 3 anos. A nossa escola que é a partir de 5. Mas, assim, quanto antes, melhor. Né? Então, ele vai ser alfabetizado da mesma forma que vai ser em português, ele vai ser no inglês. Então, é bem legal. Eu lembro de uma linha, você falando disso, né? A respeito do quão importante é para uma criança, né? Começar o mais cedo possível. Eu lembro de uma linha, eu não lembro quem foi, eu não lembro se a pessoa era psicóloga ou estava estudando psicologia, mas faz muito tempo isso. Ela disse que é prejudicial para a criança começar com um contato em duas línguas, porque isso vai confundir. Nesse nível, confundir a cabeça da criança. Eu ouvi isso, né? Isso tem muito tempo. Mas o que vocês acham dessa afirmação? Isso que eu tô falando, eu ouvi de uma pessoa, eu não lembro se ela era psicóloga ou estava estudando, mas era uma mãe, né? Uma mãe. O que vocês acham disso? Ainda tem pessoas que pensam dessa forma. Sim. O que vocês acham dessa... Bom, eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas. Teve um professor que eu trabalhei, o Alencar, que ele é brasileiro. Ele se casou em Nova York com uma japonesa nativa mesmo,
né, japonesa, que morava em Nova York. E eles Nova-iorquina. têm 3 filhos, 3 filhas. Na época, as 3 falavam fluentemente português, inglês e japonês. E parecia que desligava o interruptor, assim, ligava, porque ele às vezes falava em inglês com as meninas, a mãe falava japonês, e elas respondiam em português, e a gente falava em português, e elas pequenininhas, Tranquilamente. assim, 3, 5, 7 anos, sabe? Que eram as 3 Uhum. meninas, né? Mais ou menos dessa faixa etária. Eu não vejo problema, né? Inclusive, tem aquela parte, né, que diz que o cérebro da gente, para línguas, né, é como se fosse uma gavetinha, né? Então, nunca vi problema, não. Problema em relação a Não. isso. Pelo contrário, né? Como a Flávia Sim. falou. Quando começa pequeno, parece que eles têm uma esponjinha em que eles absorvem os conceitos com mais facilidade. Eles colocam em prática, né? Isso com Sim. mais facilidade. Então, eu acho muito interessante essa parte. E a educação infantil em si, para mim, ela é mágica. Porque ela envolve um tom de motivação, de conexão, que muitas vezes com o adulto você não necessariamente precisa. Por exemplo, o adulto, ele já sabe que ele precisa aprender, né? Apesar de não ter tempo, então ele é bem objetivo em relação a isso. Então, às vezes ele vai para aula, ou na maioria das vezes ele vai para aula, e ele sabe que ele precisa aprender ali o idioma. A criança não, você tem que conquistar ela na sala, porque tem alguém empurrando ela para a sala de aula, né? Eu tô falando isso, preciso me abrir também. Eu fui um desses. Eu fui eu fui empurrado, digamos assim, né, pro inglês, para que eu fizesse o inglês, mas no comecinho eu lembro que eu não gostava tanto do inglês. Depois eu passei a amar. Mas eu lembro que eu não gostava tanto, principalmente pelo fato de, gente, tem muito tempo isso. Foi antes de 98, 97. E eu não tinha muito onde praticar, eu não via muita, né, Utilidade, né? utilidade nisso, né? Eu estudava um negócio lá, acho que nem na escola eu fazia. Estudava um negócio lá em inglês e tal, e chegava em casa, aí em 98, depois que a gente adquiriu o videogame, aí o negócio mudou de figura, né? Mas o que vocês acham? Qual a experiência de vocês em relação a isso? Ao fato de que a criança, ela vai, né, meio que obrigada, mas você tem que fazer uma aula que ela tenha esse interesse. Então, acho que essa que é a mágica da gente, né? Uhum. Dos professores, coordenadores. Fala pra gente, Raquel, como que é essa mágica? Esses dias eu tava brincando com o filho da Flávia, né? O Daniel, pequenininho. Eu falando que 4 anos. todo professor é ator, né? Uhum. E às vezes a gente tá com um problema em casa, tá doente e tudo, mas na hora que entra em sala de aula, acabou. Parece que a gente esquece, né? Completamente. Eu acho assim que para mim, porque às vezes as pessoas têm uma visão que educador é só o pessoal da área de pedagogia, por Uhum. exemplo, né? Do inglês, não. O pessoal tem um pouco de preconceito, né? Falar, não, dá aula em curso de idiomas, é só tá dando aula ali, Tá né? dando. Mas não, eu já tive alunos assim que a gente tem contato há mais de 10, 15 anos e a gente cria uma conexão mesmo, Uhum. né, com o aluno, né, e a gente também é educador, né, a gente é formador de opinião. Eu tenho uma aluna mesmo que ela me achou no Facebook, aí ela falou assim, nossa, eu lembro, professora, o perfume que você usava, a cor do Caramba. batom que você usava, sabe? Você era um exemplo para mim, sabe? Eu fiquei tão encantada que eu falei, gente, depois de 10, 15 anos, a menina ainda lembra o nome do perfume, mas porque ela via, né? E ela falava, não, quando eu crescer, né, eu quero ser igual essa professora, né? Não digo que eu fui exemplo, não, mesmo porque ela nem foi para a área de educação, mas Uhum. Não, assim, mas é um tipo de né? exemplo, né? Ela achava legal e eles observam, né? Então eu falo muito para os nossos professores, vocês são formadores de opinião. Cuidado com o que vocês vão falar para esses alunos. Ok. Você pode criar uma conexão com eles, né? Mas não é amizade, Uhum. né? Então, assim, tenha muito cuidado, né? Porque às vezes uma coisa que você fala, você vai influenciar aquela criança ali para o resto da vida. Ok. Né?
E eu acho assim, que falando assim de criança, né? A metodologia do CNA, ele é uma metodologia que é muito dinâmica. Não, Então, legal. isso Sim. prende a criança. Então, assim, eu falo assim que a gente trabalha com abordagem comunicativa, né? Mas as nossas aulas são aulas bem vivas, aulas bem dinâmicas, divertidas. Então, isso cativa as crianças, né? Tanto assim, não é só as aulas de crianças, são assim, os de adultos De também. adultos. Eu ia Então, perguntar sobre os assim, adultos. eu sempre falo assim, eu falo assim, gente, inglês chato ninguém merece. Isso já foi Não. um dos slogans do CNA. Sim. Então, assim, eu falo assim, é isso, porque eu falo assim, às vezes você trabalha o dia inteiro, e aí você vai para uma aula, e é aquela coisa maçante, Nossa, é aquela coisa horrível. cansativa. Não, as nossas aulas são aulas mais divertidas, aulas animadas. Então, assim, a gente sempre fala assim, os nossos professores, eles, né, passam por uma prova, né, por um teste, como a Raquel fez, Né, ouvindo a Adele. Como é que é? A ouvindo a não Adele. ouvindo Não, a Adele. não ouvindo a Adele. Foi tão Tchau. bom, tá vendo que ela passou. Sim. Né? Então, mas assim, eles passam por um teste, né? Por esse teste online, aí passam por um teste oral e passam por um treinamento. Eles passam por esse treinamento justamente para poder adquirir esse método do CNA, que é para ter uma aula divertida, uma aula animada, uma aula viva, que cative. Porque eu falo assim, cada aula você tem que conquistar o seu aluno. Entendeu? Cada Então, aula, literalmente, cada cada aula. aula Não é a primeira e depois que tá eu falo tranquilo, assim, não. hoje eu tenho tantos alunos, isso não é garantia nenhuma. Que Não. eu tenho tantos alunos, vou manter. Não, você tem que todas as aulas. Eu não trabalho diretamente em sala de aula, mas eu trabalho ali, Não, você ó, tá envolvida com com todo o tudo. processo, né? Com Você tudo. sabe Então, assim, exatamente o que às vezes a acontece Raquel com fica eles. doida, porque eu fico assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquela atividade. Que tal a gente fazer aquilo? Ela fica assim, meu Deus. Calma. Calma. Aí eu já fiz o cronograma? Não, porque eu fico assim, o tempo todo tentando cativar, tentando envolver eles, entendeu? Eu falei assim, porque eu acho que a cada aula eles têm que sentir assim, vontade assim, acabou. Essa é a sensação perfeita. Ai, Gente, eu sou professor e essa é a sensação perfeita, né? Mas já? então, tipo É. assim, é isso que eu falo assim, a gente tem que manter esse desejo deles, né, de continuar, porque eu falo assim, às vezes as nossas turmas iniciam assim, cheias, Uhum. aí de repente vai minguando no meio do caminho, porque as pessoas, assim, principalmente de adulto, né, a criança é mais fiel. Quando você É, conquista, a criança, quando ela quer, ela quer. E aí perturba o pai, o tio, o avô, exato. alguém. Então eles continuam. Então, assim, a maioria é criança, né? E Sim. assim, adulto a gente faz ali quando vê, fez o básico, daqui a pouco acontece um problema, desiste. Então, assim, eu falo assim, a gente tem que estar sempre motivando, mostrando para eles. Eu falo assim, eu tento mostrar para eles assim, mas você começou por causa de quê? Uhum. Qual que foi o seu sonho, né? Então, assim, não é só a criança, às vezes, que você fala assim, vai... Às vezes, né, falou assim, eu ia empurrado. O meu filho era um que falava assim, meu Deus, fala, ó, tem aula. Ah, não. Mas Não. quando ele estava na aula, pergunta se ele Não achava queria ruim. sair, Não né? queria Não, sair. não. Ele adorava a aula. Então, assim, o negócio às vezes é desvincular daquele computador que tá na hora ali, né? Aquela coisa assim, tipo, vou ter que sair, largar o que eu tô fazendo para poder ir pra aula. Mas quando ia pra aula, adorava. Adorava, curtia. Curtia, né? Então, assim, eles vivem, né? Eles crescem no CNA comigo, os meninos. Então, eu vou trabalhar, eles vão junto e estão envolvidos com tudo. E eles ficam, nós vamos pro CNA hoje? Então, assim, é empolgante, assim, faz amizade com todo mundo, é bem legal. Então é bom que eles já estão imersos no Imenso. inglês, no idioma. Ele já falou assim, quem vai liderar, quem vai comandar e quem é que vai trabalhar, quem vai ser o coordenador. Eles já ficam assim. Já estão Já preparados. estão preparados? Eu falei, ó, eu não vou trabalhar o resto da vida no CNA, isso aqui vai ser de vocês um dia, né? Então, quando eu falar com eles, eu vou falar em inglês com eles. Gente, eu queria fazer uma pergunta, eu queria trazer uma pergunta do nosso patrocinador, a GatTech, que é o seguinte, e tem relação, né, com o momento de pandemia. Não necessariamente somente sobre a pandemia, mas como que vocês veem a importância da tecnologia, né, em relação ao ensino? Seja no processo, né, a gente precisa de um bom sistema para a gente conseguir catalogar os alunos, ter o controle de follow-up, né, o que está acontecendo com isso. A gente precisa disso. Qual que é a visão de vocês, a importância em relação à educação, da tecnologia em relação à educação? Bom, para mim, hoje em dia seria ali uns 70%, Ok. né? Porque, igual eu falei, como eu venho, né, de uma fase aí que não tinha tanto recurso, né? Uhum. Hoje em dia você tá na aula e o aluno fala, ai, teacher, eu gosto do Pink Floyd, por exemplo.
Hoje em dia você fala, não, vamos ouvir um pouquinho, né? Tira Ok. aquela carta da manga. E aí tem como você trabalhar aquilo ali, né? Isso aí é fantástico, né? Questão de tradução. Antigamente você não podia traduzir, você tinha só os flashcards, né? Uhum. Para mostrar as figuras, né? Hoje em dia você tem aí o celular, o computador, que você pode pôr uma figura, pode pôr um diálogo, uma conversa, né? Então, para mim é fantástico, né? Né? Isso você tá Ma- falando. Mandar atividades para os alunos ali na Sim. hora, você ter oportunidade, às vezes, igual a gente já fez, de conversar com estrangeiros durante a aula, né? O CNA tem esse programa, inclusive é Legal. um programa com idosos, né? Que os alunos podem conversar com idosos dos Estados Unidos ou da Caramba, que legal. Inglaterra, Então vocês fazem né? essa interconexão. Sim, né? Então, assim, é fantástico, né? Caramba, que legal. Bem- Sim. E fora que é cômodo também, né? Hoje em dia eu falo assim, a gente vive nessa coisa assim, né? Fast, né? É tudo muito rápido e você Pra ontem. trabalha e faz isso e aquilo. E eu falo assim que a tecnologia, ela trouxe também uma certa comodidade. Que eu falo assim, hoje, depois da pandemia, o CNA antes não trabalhava com online, Uhum. né? Começou a trabalhar a partir da pandemia. E eu falo assim, isso veio para ficar. E veio para ficar mesmo. Tanto é que teve aluno que era presencial, que não quis voltar mais para o presencial. Sim. Então, assim, mas o que é legal, a gente consegue transmitir a nossa aula da mesma forma que ela é presencial. Eu falo assim, é uma aula presencial em ambiente virtual. Porque você consegue interagir com seus colegas, com o professor, né? O professor consegue separar eles ali em dupla, em grupo, né? Então, assim, isso é bem legal. E é cômodo, porque às vezes você está correndo, ai, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Aí em casa mesmo você acessa ali e você tem a sua aula, né? Você não precisa se locomover até a escola. Então, assim, a mesma metodologia, o mesmo material didático. Então, assim, eu acho que ficou mais fácil para as pessoas poderem acessar, a ter o contato com outro idioma de uma forma com qualidade, porque assim não são aulas gravadas, Aham. né? Aulas gravadas, né? Então, eu Que- acho assim que é um ganho, é muito Sim. bom a tecnologia. Inclusive, semana passada, eu entrei para dar aula no Zoom para uma aluna online, né? E eu vendo atrás dela, tava um ambiente diferente, né? Aí ela, não, porque eu tô viajando e tudo. Onde você tá? Ela, tô em Orlando. Aí eu, Excuse me. né, Assistiu a aula do assistindo. Excuse Aí me. eu Eu ainda estou em Orlando, né? treinando. Eu ainda brinquei com ela. Eu falei assim, nossa, Eduarda, você tá em Orlando. Vai brincar então, né? A gente remarca a aula. Ela, não, eu tenho que assistir a minha aula. Ok. Então, Né? Então, o assim, fundo ali da aula tava o quê? Onde é que ela tava? Tava ela nos tava parques? no hotel. Ok. Tava no hotel e eu via as portas, assim, não tava parecendo porta brasileira, né? Uhum. E aí eu achei interessante que ela falou, pô, eu pensei, né? Eu falei, pensa, eu em Orlando, eu lá ia lembrar de aula. De forma alguma, né? Para Não você tava- ver como é que as nossas aulas são né? boas. E ela, não, tem que assistir a aula, sabe? Eu achei tão bonitinho. Ela tem 12 anos, então, Ok. assim, né? Incrível, né? E depois ela falou, não, depois eu vou fazer uns vídeos para mandar para a senhora, para você ver como que é Orlando, Ainda de sabe? vlogueira? Olha, muito legal, Que né? legal. Então, assim, a gente tem essa questão do online aí, às vezes o aluno viaja muito a trabalho, assiste lá de onde ele está, Sim. né? Então, eu acho que o ganho de conhecimento, né, às vezes é até maior, porque o presencial, se você vai viajar ali Você um mês, você fica um perde, mês fora. É, né? você perde um mês. Com isso, não, né? Por isso que eu falo, é bem cômodo. Sim. Bem legal. E assim, nós teve aluno que mudou e falou: não, mas eu fui para não sei aonde, mas eu não quero deixar vocês. Uhum. Então, assim, Mudou continua- assim, de cidade. de saiu daqui, cidade, é. Foi pra... E ela continuou com a gente, estudando com a gente. Porque não quis, e falou assim, Porque, então. né, gosta da equipe, gosta dos professores, né? E mesmo falando, não, tem uma unidade do CNA aqui na minha cidade, mas eu Uhum. tô tão acostumado com vocês que eu não quero, eu quero ficar na unidade de vocês. Essa Isso questão é muito bom. É muito bom. Essa questão do online que vocês falaram, eu experimentei bastante, né? O fato dos alunos não quererem voltar para o presencial justamente por conta disso. Poxa, eu tenho uma reunião aqui, mas eu tenho 45, tenho 50 minutos antes da reunião. Dá para fazer? Dá. Então, uma pessoa em São Paulo fazendo a reunião, né? Viajando e Isso. fazendo isso. Interessante esse nível de compromisso dela, né? Caramba, Não, eu 12 anos. achei incrível.
Um Incrível. adulto ia fazer isso. Não, eu nem ia lembrar disso. Gente, eu tô viajando Ia aqui, tá? lembrar de aula, nada. Tô em Miami, eu tô trabalhando aqui, treinando. É, treinando. E não ia fazer. Passeando. Aqui, aprendendo inglês. Eu queria perguntar pra vocês que vocês compartilhassem com a gente, provavelmente vai ser o momento de pandemia ou algum outro momento de maior dificuldade, né? Em relação às aulas em si. Compartilha com a gente um momento que, poxa, isso daqui foi muito difícil passar por isso. Eu acho assim, na verdade, assim, eu acho que o início foi difícil, foi bom, mas foi bem difícil, assim. Eu acho que, assim, essa transferência de colaborador para empresário, Ok. para Conta dono. pra gente, como é que Eu foi esse acho processo? que, assim, eu acho assim que tem que. Tinha hora que eu falava assim, meu Deus, preciso de um momento de ter um clique na nossa mente, que tipo assim, eu não sou mais funcionária, eu sou a empresária, né? Então, assim, pra gente, que a gente tinha, assim, querendo ou não, a gente tenta manter um ambiente de bom, né, entre os funcionários, entre a equipe. Leve, né? Leve, mas ao mesmo tempo nós tínhamos que se desligar que aquilo dali assim não é mais coleguinha, entendeu? Acho assim que isso dali pra gente foi um pouco difícil, porque assim as pessoas que a gente manteve a mesma equipe, né? Quando foi do CNA Valparaíso, a gente manteve a mesma equipe e assim até para eles verem a gente como donas, né? Era difícil. Como é que foi isso? Conta pra gente, porque realmente... Não, porque, imagina... tipo assim, a Raquel é mais com a equipe pedagógica, né? Aquela coisa assim de Eu ainda mãezona. tenho dificuldade. Eu às vezes ainda chamo a atenção, porque tem coisa assim, tem coisa que a gente tem que mudar a nossa atitude, o nosso posicionamento, tem que mudar. Então, assim, não foi fácil mudar isso. Então, assim, certas coisas que a gente lidava com alguns ali, você já tinha que cortar. Então, assim, foi difícil pra gente essa transição de, peraí, né? Eu não posso mais fazer isso, né? Não que, tipo assim, eu não posso ir, às vezes, numa festa, uma coisa. Não é isso, mas, assim, a forma de lidar com algumas coisas. Tipo, quando você é funcionário, né? Você não dá certa importância para certas coisas, né? Assim, eu sempre tive uma preocupação e tudo, mas tinha coisa que eu já olhava assim, né? Vamos dizer, não sei o que, faltou, chegou atrasado, eu já olhava assim. Isso daí, a gente já, eu falo assim, tudo eu penso no dinheiro também. Porque eu penso assim, tudo ali, o que acontece, o gasto de alguma coisa... Vai impactar. Vai impactar na empresa. Vai impactar nos custos ali, entendeu? Então, tudo isso ali, eu já tinha assim, peraí, vamos ver o que a gente pode economizar. O que a gente pode fazer para poder, né? Eu queria melhorar, mas ao mesmo tempo eu também queria algo que... né, não trouxesse prejuízo para a empresa. Então, assim, tudo você começa a analisar melhor a situação, os problemas, né? Então, tudo isso, assim, eu comecei assim, peraí, vamos cortar isso, vamos inserir aquilo, vamos tentar adaptar aquilo. Então, assim, tudo isso, para mim, foi bem difícil na minha cabeça, assim, que, tipo, não posso mais, né? Eu tenho que ser exemplo, né? Eu sempre, né? Eu já era gerente e tudo. Mas não é, mesmo assim não era a mesma coisa, né? A dona, ela deixava praticamente a escola nas minhas mãos, assim, várias coisas. Mas quando então, eu você via... já tinha meio que a responsabilidade? eu tinha uma responsabilidade, mas se faltasse alguma coisa ali, né? Vamos dizer que era problema dela. Não era com ela, não tá comigo, entendeu? não tá comigo. Então, tipo assim, uma folha de pagamento, né? Então, assim, eu já olhava assim, peraí, tem que ter aquele dinheiro ali. A gente, né, tem que investir em certas coisas. Quanto que realmente, né, eu posso liberar para aquilo, né? Porque às vezes ela já vinha assim, ó, eu tenho tanto aqui, ó, para você fazer, né, investir em marketing, alguma coisa, né? Então ela tinha, né, uma realidade um pouco diferente, né? Então, assim, eu olhava assim, meu Deus, e agora? Né? Aqui a gente pode fazer assim, aqui a gente pode fazer assado. E muitas vezes, eu ia junto com a equipe, bora com a equipe, né? Vamos diminuir um custo aqui, vamos, né? Então, assim, tudo isso para mim foi bem difícil. Eu acho que isso é interessante porque, vamos colocar aqui, né? Quando você tá como funcionário, a tua única preocupação é cumprir aquele papel que você tá, né, sendo contratado para desempenhar, para exercer.
a mentalidade, ela fica um pouquinho mais fechada, né? Querendo ou não. Aí você teve que passar deste ambiente, né? Deste mundo, digamos assim, para todo um rol, uma complexidade muito maior que você tem que se preocupar. Até questões em relação não que tenha ocorrido tanto comigo, mas eu já vi acontecer. Algumas picuinhas de funcionário que a gente, Sim, que a gente não pode exatamente. mais fazer parte delas, Você não né? pode. Assim, Não é pode. bom que a empresa, obviamente, tenha, né, sempre um ambiente saudável, né? Mas você já não pode compactuar mais disso. Você tá ali gerenciando justamente isso, Exatamente. né? E como que é? E você não pode, tipo assim, às vezes você tem mais afinidade com alguém do que com o Sim, outro. Então você tem natural, que ser ali, ó, Imparcial, né? imparcial. imparcial. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, uai, né? A gente era amigo, a gente era Sim. companheiro, era parceiro, né? E aí você já começa a ter que. Não, peraí, não posso. Né? Você vai ter que analisar a situação e procurar fazer, ver o que é melhor. Né? E não pensar, às vezes, porque eu tenho mais afinidade com a Raquel do que Vou com a bene- Mariazinha, né? Uhum. Não posso mais. Então, assim, esse clique, assim. Aí, às vezes, assim, a Raquel falando que pra ela também foi. Até hoje, às vezes, ela fica assim, fala, Raquel, não pode ser assim. Você tem que pensar que agora você é a coordenadora, né? Uhum. Falar, que eu vou faltar. Que não dá para ir para aula. Não, você não pode simplesmente. Não, tem que ter um atestado, né? Tem que provar. Às vezes, sistema, né? Tem um sistema. Todas as aulas têm que ser lançadas no sistema. Às vezes, Uhum. fulano não lançou. Eu falei, isso tudo vai impactar no restante, porque a gente vai fazer uma rechamada, né? Tem que passar um conteúdo para o aluno. Então, tudo isso atrasa, né? E às vezes a gente não pode ficar passando a mão, Uhum. né? Relevar. Não dá mais. Não dá, entendeu? Não dá mais. Assim, às vezes você ficava assim, não, peraí, né? Não sei o que. Aí depois, quando você vê que tudo vai impactar, né, no resultado, porque eu falo assim, o que a gente tem que fazer aqui é oferecer algo de qualidade. E aí, se faltar, né, uma coisinha, atrapalha o restante do processo, de todo o processo. Então, assim, às vezes fica assim, não, mas o que que tem, né? Né? Uhum. Só um negocinho. Eu falei assim, parece que é um negocinho, mas Uhum. vai impactar ali, ó. Atrapalhou fulano, que ia fazer, né? Atrapalha o serviço da outra pessoa, que vai resultar ali, ó. Que, por exemplo, um aluno falta, e se o professor não lança no sistema, por exemplo, a secretária não tem como fazer uma rechamada, né? Que teria que passar um conteúdo, aí se atrasa, às vezes acumula a falta, você não sabe se a pessoa realmente veio ou não veio. E Caramba. aí, às vezes, a pessoa pode não ter vindo, né? Já são 2 aulas, por exemplo. Isso tudo, assim, se o aluno faltou 2 aulas, eu já fico assim, uai, um alerta, tá acontecendo alguma coisa. Por que que ele não Sim. tá vindo? Uma falta de interesse, né? Nós não percebemos isso, não Que é onde percebemos. você vai agir, né? Que é onde a gente vai agir em cima Isso. daquilo, né? Exatamente. Então, assim, tudo assim, não dá mais. Eu falo assim, não dá pra ficar passando a mão, não dá pra ser boazinha o tempo todo. Eu tento, assim, eu sou muito. A gente tem um ambiente, assim, eu falo assim, uma das missão, né, da empresa, eu falo assim, né, dali da gente, valor, né, é alegria, né? Eu falei assim, é muito ruim você trabalhar num local que você é tenso, Nossa. né? Que é o tempo Não dá todo não, a Que você gente. não pessoa quer ir, né? que você não quer ir, que você não se Eu não consigo nem sente. imaginar isso. Que você não se Eu passei acho que sente. um mês da minha vida inteira numa situação, num ambiente desse, e eu saí. Pois é. Não rolou. Então, assim, a gente procura manter um ambiente muito bacana, assim, para as pessoas possam conversar, que eles tenham. Eu lembro que eu tive uma supervisora, ela era rígida na hora certa, né? Mas ela era. Eu me sentia próxima, né? Tranquila de estar com ela, assim, de falar, de reclamar qualquer coisa. Ela falava assim, Flávia, você não pode ser uma pessoa rígida o tempo todo. Você não Uhum. pode ser aquela pessoa, né, que, né, a malvada, né? Eu É. falei, você não pode ficar só cobrando também. Você tem que se aproximar da sua equipe, porque senão você nunca vai saber o que realmente está acontecendo ali, né? Então, assim, eu nunca esqueci disso, né? Que ela tinha aquela amizade, mas ela, na hora certa, ela falava. Ela falou só assim, 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 né? Então, assim, eu sempre procuro nisso. A gente tem um ambiente, brinca, conversa, mas na hora certa, ó, vamos fazer aqui uma reunião. Uhum. Vamos acertar, vamos ajustar, né? Hoje, se mudou a maioria da equipe até. Eu falo assim, as pessoas que passam pelo CNA, assim, vários professores que passaram pelo CNA passaram em concurso. Então, eu falo assim, tudo que você for fazer, faça da melhor Da melhor forma. forma. Sim. Porque eu falei assim, isso aqui pode não ser seu sonho, mas é uma escadinha.
para você chegar onde você quer, né? Porque aqui com o salário daqui você vai pagar uma faculdade, vai pagar um curso, um concurso. Então eu falei, faço o melhor, sempre faço o melhor. E foi o que eu falo assim, eu digo por mim, né? Que eu comecei como uma secretária, uma recepcionista, e hoje sou uma franqueada. Então, assim, eu falei, você não sabe o que pode ser amanhã, né? Então, assim, faça o melhor, se dedique, né? Dê o seu melhor. Dê o seu melhor sempre, Sempre. e que você vai chegar onde você quer. Ó, em relação a esse tópico, também perguntando pra vocês, eu queria saber como que é essa questão, puxando nessa questão do relacionamento. Ah, como que é o dia a dia, né, do relacionamento dos professores com a equipe, né? Se existe alguma coisa que vocês precisam agir de maneira mais incisiva, ou se é super tranquilo no CNA mesmo, né? Onde vocês estão. Assim, a questão dos professores, né, que é a equipe que eu cuido, o problema maior é essa questão dela falou do sistema, né, Ok. que atrapalha tudo. Mas, Viu o pessoal que programa sistema aí, ó, que faz sistema. É por isso que vocês mas, precisam da HTech. Sistema mas perfeito. no restante eu acho bem tranquilo, assim, nossos professores, eles se ajudam muito, né? Então, compartilham atividades, né? Às vezes acontece de algum professor adoecer, alguma coisa assim. Raramente a gente precisa cancelar a aula, Uhum. né? Que geralmente eles vão e Substitui um um ao substitui o outro. Quando eu Presencial posso, eu mesmo, né? Ou também. online. Até Presencial ou online, online. até online. Já aconteceu, às vezes, do professor adoecer e o único professor que tinha horário era um, mas ele só podia dar aula online. Aí eu Uhum. aviso lá no grupo, falo, pessoal, hoje, por motivos tais, né? Então a aula de você vai ser online. Passa o link lá, os meninos entram, tem aula normal. Então, assim, eles não sentem barreira no online, né? E o ambiente lá é bem. É o dia inteiro a gente rindo, né? A minha mãe, ela tem 86 anos já, né? Às vezes eu chego e conto as histórias lá, ela, nossa, eu tenho a impressão que deve ser tão bom trabalhar lá, porque realmente a gente se sente à vontade lá na escola. Desde a Divina, que cuida da manutenção da escola, né? Uhum. Limpeza e tudo, até a gente, né, da diretoria, brinca muito, conversa. É bem legal. E a gente procura envolver as duas equipes, né? Que tem a equipe do Gama com a equipe do Valparaíso. Então a gente Como a gente que faz vocês fazem reuniões. isso? Reuniões online? Às vezes Às online, vezes também? às vezes Ai, que presencial, legal. às vezes fecho ali uma sexta-feira à tarde, reúne todo mundo, porque eu acho que é importante até mesmo para troca também, né? Eu falo assim, aqui nós não estamos competindo um com o outro, Uhum. né? Eu sempre tento deixar bem claro, nós não estamos competindo. Então, assim, tem fulano que é melhor nisso, tem ciclano que é melhor naquilo. Então, acho que vocês podem se ajudar. Falei, quando que acontece, por exemplo, né? Eu cuido mais das meninas da venda, da secretaria, e às vezes ela vai atender alguém, tem alguma objeção, né? E tem aquela coisa assim, como que você lidaria com isso? Então a gente às vezes faz um treinamento ali com a equipe toda, porque aí um sabe lidar melhor com uma objeção, o outro sabe lidar de outra forma. Então isso é legal que elas se ajudam. Então a gente tem um grupo no WhatsApp também, com a equipe das duas escolas. Rola o Bom Dia Grupo ou não? Oi? Bom Dia Grupo. Rola. Às vezes sim, né? Aí quando rola, assim, às vezes fica calado. Aí tem dia que, meu Deus, quando você olha assim, tem 70 mensagens. 70 mensagens, Aí o pessoal parece que se empolga, assim. Mas é bem legal porque eles conseguem interagir. Já rolou, já aconteceu, assim, de às vezes, assim, entrou alguém novo. Aí começa aquela resistência, né? De entrou alguém novo, né, na equipe, aí tem aqueles que se acham, às vezes, um pouco superior, né? Aí fica aquela resistênciazinha no início, aí começa, às vezes, já aconteceu de começar uma fofoquinha, né? Uhum. E aí mas aí a gente conversa, senta, conversa, ouve o lado de um e do outro e resolve. E tranquila resolve. Caramba, legal, legal. Eu queria saber agora um pouco em relação ao futuro, tá? Eu queria perguntar para vocês quais são os projetos, né, do CNA. Projeto de ensino bilíngue. Quais os projetos? Conta pra gente. Ensino bilíngue. O Exato. CNA, nós já temos o programa CNA na escola, né? Conta pra gente, como é que é? É o ensino bilíngue em escola regular, né? Então, no caso, a gente é que implanta, né, o bilíngue em alguma escola, né? Pode ser em escola pública Uhum. ou
particular, né? Inclusive, a gente está até fechando já umas parcerias no Gama, né? Que é com o Colégio Octa e com o Colégio Seman. Ok. Né? E aí, Vai ser bom, hein? no Octa, a gente tá, esse ano a gente está com um projeto, né? Eu que sou a professora, então eu vou lá dar aula só para os pequenininhos, né? Ok. E é incrível, né? Aí sempre chega alguma professora lá, eu vou gravar a aula hoje, um pedaço, vou tirar foto, e os meninos falando as cores em inglês, e aí mistura o português com o É inglês. tão bonitinho ver eles muito tentando, lindo. gente. É Muito muito bonitinho. muito legal. E eu acho que vai ser bem legal, porque assim, igual eu chego lá na escola e eu só dou aula para essa turminha, né? É como se fosse uma divulgação. Uhum. E aí chega aluno lá de outra turma. Que dia que vai ser minha aula? Que dia que vai ser minha aula, né? Então, assim... Cobrando já, né? Não, isso. você não tá dando aula pra mim. E aí, no caso, a gente já tem, né, esse programa, né? Que pode ser como se fosse um centro de línguas do CNA dentro da escola, ou projeto bilíngue mesmo, né? Onde eles vão Qual a ter... diferença? Explica pra gente. Tá, o centro de línguas, a gente leva o curso do CNA para a escola. Uhum. Então, é como o aluno, ele só... É como se ele fosse aluno do CNA, mas ele não vai ao CNA. A aula dele vai ser dentro Lá. da escola dele, né? Já o bilíngue, a carga horária é maior, o material é mais adequado, assim, ao que ele está aprendendo ali no dia a dia também, né? E no Isso caso... em outras matérias também? Sim, trabalha algumas matérias. Tem o CNA Labs também, que são projetos, né? Então, é bem interessante. E a No gente caso, assume a grade a curricular. gente assume a grade curricular, né? São Caramba. 5 aulas por semana. Né? Então, eles têm bastante contato com o inglês. E falando em imersão também, voltando à questão da imersão, nós fazemos, além das aulas normais, nós fazemos muitas atividades extras. Então, por exemplo, semana retrasada a gente fez o Dia do Cachorro Quente, né? Que é Hot Dog Day. Isso, exatamente. O Dia Internacional do Cachorro Quente, a Flávia que descobriu, né? Que a Flávia eu nunca vi. 9 de setembro, Dia Existe? Internacional do Cachorro Existe. Quente. Eu perdi essa data? Sim. Acredito. Então, o que fizemos? Montamos uma mesa cheia de ingredientes, aí o aluno ia lá e ia pedindo, né, Em os inglês. ingredientes, como se ele estivesse num restaurante Lá fora. lá fora, Ok. né? E a gente ia montando, né? Aí, semana passada, a gente fez a Feira das Nações, né? Todo ano, os alunos escolhem... A gente escolhe um tema. Esse ano foi... Música e culinária. A gente sempre põe culinária porque, né, amamos comer, né? Bom, tamo junto. Depois Eu que também. entrei no CNA, nunca mais perdi peso, só ganhei. Né? Óbvio, CNA. E aí, cada turma falou de um país e da culinária e as músicas, né? Uhum. Então, a gente teve França, Canadá, Itália, Estados Unidos, Costa Rica. Qual que é a comida dos Estados Unidos? Tem o Bom, hot dog. Hot dog, hot né? dog, hambúrguer, né? Pancakes. Ok, pancakes. What else? É isso, né? Fast food. Yes, fast food. E aí, né, os alunos apresentam em inglês, né? Desde os pequenininhos, igual os meus pequenininhos falaram sobre o Brasil. Aí cada um falou uma frase em inglês. As mães, né, quase morrem, Elas né, de piram, emoção. muito legal. Eu piro também. Né? E aí a Quando eu gente vejo eles leva a comida e todo mundo faz uma degustação, né? Então é bem legal. E a gente convida a família, né, para participar. Então é bem legal. Então, assim, às vezes tem pai que fica assim, que fica na dúvida, né? Se o meu filho tá aprendendo, né? E quando Sim. eles veem essas atividades, momento, né? é o momento que eles falam assim, nossa, meu filho tá falando. Porque, assim, chega em casa, muitas vezes ele acha assim que o menino vai traduzir tudo, né? Vai, Passar um né? negócio e vai... Não, deixa isso. O menino vira um computadorzinho. né? Entendeu? Então, assim, assim. meu filho não tá aprendendo. Não é assim, entendeu? Então, assim, tem o ganho de conhecimento deles. Então, assim, nessas atividades, a gente acaba mostrando para eles qual foi o ganho, o que ele tá aprendendo, né? E qual, assim, e ensinar também a forma dele cobrar, né? Porque os nossos materiais, eles têm algumas atividades de joguinhos, né? Que eles podem fazer, brincar com as crianças em casa, né? Para poder ver o ganho deles também. Então vocês também fornecem isso, para que o pai interaja
em Sim, casa vem com no ele. material. Vem no No material. material didático. No Então, material. por exemplo, um jogo da memória, eles jogam em sala, mas eles têm o joguinho, eles podem levar para casa. Né? Às vezes fala, eu levei na casa da minha coleguinha na noite do pijama e todo mundo jogou, sabe? Caramba, isso Então, é maravilhoso. Sim. Então acaba que divulga mesmo, tá? Mesmo sem Uhum. estar na escola, já faz uma Isso divulgação, é né, do muito importante, né? material. Até Sim. pro pai já puxar o gancho ali, né? Não, preciso fazer também. Eu preciso conversar com meu filho, poxa. Ele tá aqui falando inglês Sim. comigo e eu aqui não Exatamente. falo. É diferente do pai chegar, igual você como professor, você sabe, né? O pai chega, e aí, meu filho, o que você aprendeu na aula de inglês hoje? Ele não fala. Não fala. Não sei, ele não vai falar. Ele aprendeu, mas ele não sabe, ele não né? lembra. Ele não vai falar, né? É. Agora, numa situação real ali, a gente tem 2 alunos, irmãos, né? Que a mãe reclama às vezes, fala, não, os meninos só falam inglês, sabe? Quando eles não querem que eu entenda, aí eles ficam falando em inglês, sabe? Falando de mim em inglês, e eu não entendo. Eu falo, é a hora de você se matricular. Viu, menino? Vocês já sabem o método aí, tá? Just English na frente dos seus pais. Tô- Gente, foi maravilhoso conversar com vocês aqui. Muito bom mesmo. E eu queria agradecer, né, a presença de vocês aqui no Gigantes da Educação. Se vocês tiverem palavras finais aí para dar, conselhos, dicas, por favor, Flávia. Eu quero agradecer, né? Agradecer. Eu falo assim, primeiro a minha ex-chefe, a Iris, né? Que foi que me deu a oportunidade de poder vivenciar isso, né? De virar uma franqueada e tudo, que abriu as portas. E dizer assim, que eu amo o que eu faço, Legal. amo trabalhar no CNA, amo lidar ali com os alunos, com os pais. Acho muito divertido. Quero agradecer a equipe, porque a escola não se faz sozinha, é uma equipe, né? Tudo que acontece ali tem aquela equipe, todo mundo juntos. Então, assim, cada um que trabalha com a gente, eu agradeço a Raquel, né? Que é minha parceira, minha companheira. De vez em quando a gente briga e se acerta, tudo para poder se ajustar. Então, eu agradeço. E se você quiser estudar, fazer um curso de excelência, procura o CNA. De preferência, CNA Valparaíso ou Gama, tá bom? Eu, né, também gostaria de agradecer Dona Iris, né, que foi, né, eu nem tinha intenção de ser dona de escola, mas graças a ela, hoje em dia eu não quero deixar de ser, né, gosto muito, apesar de ser, é complicado você passar de funcionária a empresária, mas é muito bom, né, e também saber que como proprietária, a gente pode ajudar mais ainda as pessoas, Ok, né? verdade. Porque o poder de decisão está na sua mão. Então, né? Verdade. Quero agradecer a equipe, a Flávia também, né? Até eu falo que a Flávia é um exemplo para mim, que eu queria ser metade da pessoa que ela é, Aí, né? Da empresária que ela é. Eu acho ela muito comprometida. dando exemplos. Né? Legal. Aí gostaria de agradecer, pedir desculpa por qualquer coisa. Por favor, não me agrida, não me dê um kick. E agradecer também a minha família, né? Que querendo ou não, cada um passa uma situaçãozinha assim para que a gente continue, né? Então, assim, às vezes os filhos ficam um pouquinho de lado, o marido, a mãe, né? Gostaria de agradecer minha família também e todo mundo que contribuiu Pra isso. na minha formação para eu chegar onde eu cheguei. Guys, this was amazing and I'd like to thank you all for this, ok? E não se esqueçam, sempre estude inglês. Aonde? Vocês já sabem. CNA. E eu queria agradecer vocês e, não despluguem, tá? Que o Doses Milionárias continua com o Mr. Leo e acessem o Instagram, né, do Gigantes da Educação, que vocês vão ter essa entrevista na íntegra, ok? Thank you so much. See you later and have a great day, guys. See you.